Olá pessoal, essa é a nossa aula de Química. Falar sobre matéria, mudança de estado físico da matéria, ver isso em gráficos, o ponto de fusão e ebulição e dois exercícios. Primeiro, matéria. Matéria vai ser tudo aquilo que possui massa, que é o peso, tá? O que a gente costuma chamar de peso, e volume, que é o quanto de espaço aquilo vai ocupar no espaço, o quanto de espaço aquilo vai ocupar, tá? Então, tudo aquilo que tem massa, peso e volume ocupa lugar no espaço, a gente chama de matéria. Então, pedra. Pedra tem peso e ocupa um espaço. Matéria. Água. Água ocupa um espaço dentro da garrafa, por exemplo, e tem um peso. Matéria. O ar. O ar também é matéria, porque uma bola vazia e uma bola cheia vão possuir volumes diferentes e pesos diferentes. Então, o ar também vai ser matéria. A matéria pode se apresentar em três estados físicos: estado sólido, líquido e gasoso. Esses estados físicos dependem da aproximação das moléculas, que são representadas aqui por essas bolinhas. Tá? Quanto mais frio, mais próximas as moléculas vão estar. Isso quer dizer também que elas têm pouco espaço para se movimentar, porque elas estão bem apertadas. Então existe pouca agitação entre as moléculas também. No estado líquido, você possui um espaço um pouquinho maior. Então, elas se movimentam mais do que no sólido, mas também não tem tanta energia assim. Já no estado gasoso, você tem um grande espaço entre as moléculas, assim elas podem ficar bem mais agitadas e também há mais energia. E aí vão ocorrer fatores que vão influenciar no estado físico virar um outro. Esses fatores vão ser a temperatura e a pressão. A gente vai perceber que conforme a gente aumenta ou diminui a temperatura, o estado físico vai ser modificado. Começando aqui pelo líquido, se a temperatura começa a resfriar, eu vou ver o líquido passando para o estado sólido. Então, eu vou ter um processo de solidificação. Se esse líquido a gente aquecer, ele vai passar para o estado gasoso. Esse processo se chama vaporização. A vaporização pode ser de três tipos: ebulição, evaporação e calefação. A ebulição é um processo não espontâneo em que ocorre como característica principal a formação de bolhas. É o que acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer café, vai esquentar água, fazer macarrão. Quando a gente esquenta a água, a gente vê que existe formação de bolhas na panela. Isso é ebulição. A evaporação já é um processo mais lento, é um processo natural. É o que ocorre, por exemplo, quando a gente tem uma poça na calçada, que seca com o tempo, devido ao sol, e também a roupa no varal. Ela vai secando sozinha com o tempo, por causa da temperatura. Isso é evaporação. A calefação é um processo também bem rápido, onde a gente vai ter pouca quantidade de água em contato com uma superfície muito quente. É o que acontece, por exemplo, quando a gente pinga água numa frigideira, por exemplo. Você percebe que a gota, assim que toca na frigideira, ela já evapora. Ela se mexe um pouquinho em cima da frigideira porque ela não chega de fato a tocar na frigideira, porque está tão quente que ela já evapora. Vamos lá. Continuando, a gente viu do líquido para o sólido e do líquido para o gasoso, mas nós também temos caminhos contrários. Quando esse gás volta a ser líquido, a gente vai ter o processo de liquefação, ou também é conhecido condensação. E quando esse sólido passa de volta para o estado líquido, a gente tem fusão. Então, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. E do líquido para o gasoso, solidificação. Só que existe um outro, que é quando a gente passa do sólido direto para o gasoso e vice-versa. A gente vai dar o nome disso de sublimação. Em alguns lugares a gente também vê o nome de ressublimação, quando faz o caminho de volta. Tá? Um tipo de substância que, por exemplo, faz sublimação é a naftalina, que é aquela pedrinha branca que o pessoal bota em armário, bota em gaveta. É uma pedrinha e depois de um tempo você vê que ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo e conforme isso acontece você sente um cheiro, que é o cheiro da naftalina. Esse cheiro é o naftaleno, é o gás da naftalina, porque ele está saindo do sólido e está indo para o gasoso, e por isso que ele está diminuindo. Tá?
E aí a gente vai ter ponto de fusão e ebulição. Essas mudanças vão ocorrer porque existe o ponto de fusão e ebulição. Cada substância tem seu próprio ponto de fusão e o seu próprio ponto de ebulição. Você também pode ver, em vez de ponto, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. É a mesma coisa. Tá? Então a gente tem um gráfico aqui, por exemplo, onde mostra que a princípio esse eixo mostra o tempo, temperatura, esse aqui mostra o tempo. Quando a gente começa, essa substância está sólida. E até que chegue neste ponto aqui, nessa temperatura, ela permanece sólida. Quando chega nesse ponto, daqui até aqui, ela está tanto sólida quanto líquida. Esse é o ponto de fusão. A partir daí, a gente tem uma substância líquida apenas. Até que eu chego nessa outra temperatura, que é a temperatura do ponto de ebulição. No ponto de ebulição, essa substância vai estar tanto líquida quanto gasosa. E a partir dessa temperatura ela está gasosa. Esse gráfico aqui é um gráfico de uma substância. As substâncias vão ter pontos de fusão e ebulição bem demarcados. Tá? Como se eu tivesse uma mistura, esses pontos iriam variar, eles iriam continuar subindo um pouquinho, porque na mistura, supondo que a mistura seja de dois componentes, cada componente vai ter o seu próprio ponto de fusão e ebulição. Então, na mistura seria mais ou menos a mistura dos dois pontos. Então teria uma variação de um ponto para o outro. Não seria uma linhazinha reta aqui. Pensa que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são divisas. Se eu estou na divisa do Brasil com outro país, eu posso estar tanto entrando no Brasil como saindo dele. Então, estou nos dois pontos ao mesmo tempo. Então, no ponto de fusão, o cara está tanto sólido quanto líquido. E no ponto de ebulição, tanto líquido quanto gasoso. Ok? E aqui a gente vai ver dois exercícios. O primeiro diz, considere a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir, considerando que a gente está 1 atm de pressão, ou seja, pressão atmosférica normal, tá? No nível do mar. E aí a gente tem cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo, ponto de fusão e ponto de ebulição de cada um. E a questão diz, a 50 graus, encontra-se no estado líquido, vamos lá, 50 graus. Quando a gente olha aqui na escala, a gente tem ponto de fusão, ponto de ebulição. A gente viu no gráfico anterior que quando a gente está entre esses dois pontos, a gente está líquido. Então, se os 50 graus estiver aqui no meio, essa substância vai estar líquida. Se estiver desse lado, depois do ponto de fusão, ele vai estar sólido. Se estiver depois do ponto de ebulição, ele vai estar gasoso. 50 graus no cloro, entre menos 101 e menos 34,6, ele vai estar após o ponto de ebulição. Então, o cloro, a 50 graus, está gasoso. O flúor, 50 graus, está após o ponto de ebulição. Então, ele também está gasoso. No caso do bromo, 50 graus vai estar entre menos 7,2 e 58,8. Então, o bromo está líquido. O mercúrio a 50 graus também vai estar líquido, porque ele está entre menos 38,8 e 356,6. Já o iodo, a 50 graus, vai estar sólido, porque ele sai do estado sólido para ir para o líquido em 113,5. Então, ele ainda está sólido a 50. Olhando as questões, vamos lá. A primeira diz cloro e flúor, que nós vimos que não estão líquidos, eles estão gasosos. Então, essa alternativa está incorreta. A segunda diz cloro e iodo. Já vimos que o cloro está gasoso e o iodo está sólido. Então, incorreto. O próximo diz mercúrio e iodo. O mercúrio está líquido, mas nós já vimos que o iodo não. Flúor e bromo. Já vimos que o flúor não está líquido, ele está gasoso. O bromo está, mas essa alternativa então está incorreta. A correta é a letra E, que diz que o bromo e o mercúrio estão líquidos. Então, a alternativa correta, letra E. Próxima questão. Aí ele diz, observe. E aí nós temos 4 frases, 4 afirmações. A primeira diz, uma pedra de naftalina deixada no armário. Então, a gente tem uma pedra, estado sólido, e ela vai ser deixada no armário, que como a gente viu lá anteriormente no outro slide,
ele vai passar do sólido direto para o gasoso. Se ele vai passar de sólido direto para o gasoso, isso é uma sublimação. Isso quer dizer que a alternativa C, que diz que é uma fusão, está incorreta. Que a alternativa D, que é uma evaporação, já está incorreta. E a alternativa E, que também diz que começa com uma evaporação, também está incorreta. Então a gente só ficou até agora com a alternativa A ou B. A 2 diz uma vasilha de água deixada no freezer. A gente deixa a água no freezer para ela virar gelo. E gelo é o estado sólido da água. O que a gente chama de água geralmente é o estado líquido da água. Então a gente vai ter um líquido passando para o estado sólido. Então a gente vai ter uma solidificação. Isso quer dizer que o B também está errado. Então só sobrou a alternativa A. Vamos continuar checando. Na informação 3 ele diz uma vasilha de água deixada no fogo. Se a gente deixar a água no fogo, ela vai começar a evaporar. Então 3, evaporação. E o quarto, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. O chumbo está sólido. Se ele vai ser derretido, ele vai passar para o estado líquido. Do sólido para o líquido, a gente tem uma fusão. Então 1, sublimação. 2, solidificação. 3, evaporação. E 4, fusão. Então a alternativa correta, letra A.